Seja aí muito bem-vindo ao nosso canal Professor Enfermagem. Quem está falando com você é o enfermeiro Fabiano Vitoriano. No vídeo de hoje, eu quero te falar um pouco sobre a fratura de fêmur. Fratura de fêmur é algo muito sério que nós da enfermagem, nós que trabalhamos na área da saúde, você que trabalha em pronto atendimento, UBS, você que possivelmente pode estar atendendo um paciente com uma fratura de fêmur, você precisa saber alguns cuidados muito importantes e saber qual é a consequência de uma fratura de fêmur. Por isso que eu fiz esse vídeo hoje com todo prazer para falar sobre isso para você. Nós sabemos que o fêmur é o osso mais longo, volumoso e resistente do corpo humano. Localiza-se na coxa e está circuncidado pela maior massa muscular. O fêmur é anatomicamente dividido em 3 segmentos: proximal, que é perto do quadril, diáfase, que é no meio da coxa, e distal, que é perto do joelho. Quando nós falamos proximal, nós temos essa parte aqui, ó, proximal, essa parte aqui nós chamamos de diáfise, e essa parte aqui nós chamamos de distal. O fêmur tem um formato tubular e o tamanho geralmente é proporcional ao da pessoa. Por exemplo, uma pessoa com altura igual a 1,80 m tem um fêmur de cerca de 50 cm. O fêmur é um dos ossos mais fraturados do corpo. Todo ano, a cada 100 mil pessoas, cerca de 10 sofrem fratura do fêmur. A fratura do fêmur é uma das principais causas de morbidade e mortalidade em traumatismo de alto impacto. A fratura do fêmur é tão grave que pode ocorrer uma perda de mais de 1 litro de sangue decorrente dessa fratura. Lembrando que em todo o corpo humano existe cerca de 5 litros de sangue. Então você começa a perceber que um idoso que sofre uma fratura de fêmur, ele tem grande risco de fazer um choque hipovolêmico. Por isso que nós precisamos estar atento e dar atenção a esse tipo de fratura. Eu já vi muitos casos de idosos ficar horas e horas em macas, aguardando atendimento em pronto atendimento com fratura de fêmur. Isso é muito sério. Qual a função do fêmur? O fêmur é o osso mais importante dos membros inferiores na sustentação do peso. Esse osso é tão forte que em atividades normais do dia a dia ele suporta a força de 3 a 4 vezes a do peso do corpo. O fêmur ainda faz parte de 2 articulações, o joelho e o quadril. Ou seja, além de ajudar no suporte do peso, o fêmur é fundamental para a realização de muitos movimentos, desde uma simples caminhada até um salto complexo. Como ocorre a fratura do fêmur? Traumas de grande energia, geralmente resultantes de acidentes automobilísticos, lesão por arma de fogo ou queda de grandes alturas. Nas crianças, sempre se deve suspeitar de agressão. Já nos idosos, também merecem destaque as fraturas patológicas, que são aquelas que ocorrem devido a traumas banais, mas com o osso doente, como ocorre nas osteoporoses e nos tumores. Quem tem maior risco de fratura de fêmur? A maior incidência é em homens jovens entre 15 e 24 anos, e nos idosos, principalmente em mulheres com mais de 75 anos. Quais os sintomas? Dor, edema, que é o inchaço local, deformidade e encurtamento da coxa, além da incapacidade de apoiar o peso do corpo. A exposição óssea na fratura exposta também pode estar presente e inspira maiores cuidados. A perda de sangue pode ser tão grande que pode levar o paciente à morte. Com a exposição óssea, é muito importante ficarmos atentos, principalmente para fazer a higiene dessa fratura, quando há essa exposição óssea, por conta da osteomielite. Às vezes a pessoa ela sofre um trauma, um acidente, em locais que não são tão limpos, e o risco de infecção é muito grande. E lembrando mais uma vez sobre a perda sanguínea, que pode ultrapassar a 1 litro de sangue. Como é feito o diagnóstico? Além da história clínica e do exame físico, a utilização de alguns exames de imagem auxilia no diagnóstico e no planejamento da conduta terapêutica. A radiografia é o exame mais acessível e o mais utilizado para essa finalidade. A tomografia é útil para uma melhor avaliação do padrão de fratura.
Todas as fraturas são iguais ou existe alguma mais grave do que a outra? As fraturas do fêmur diferem entre si em termos de gravidade. Dentre os principais parâmetros, 3 se destacam para dizermos quais mais grave é a fratura. São eles: fratura exposta ou grave lesão de partes moles, pele, músculos, ligamento, tendões, etc. Lesões associadas, como nos acidentes automobilísticos, nos quais, além do fêmur, os pacientes fraturam múltiplos órgãos. Padrão da fratura. Aqui nós temos alguns exemplos de fraturas. Nós temos aqui a fratura transversa, fratura cunha, fratura espiral, que é em forma de espiral, a fratura exposta, o osso ele rompe a pele, né, e sai para fora, e nós temos também a fratura fechada. Como o padrão da fratura é classificado? Apesar de cada fratura ser diferente de uma pessoa para outra, muitas apresentam padrões semelhantes. Tais padrões permitem criarmos uma classificação que orienta os médicos na condução do tratamento. Existem muitas classificações, sendo a feita pelo grupo AO, a mais conhecida, que basicamente divide as fraturas de acordo com a energia do mecanismo do trauma e de acordo com o traço de fratura. Como é feito o tratamento? O tratamento pode ser de duas formas: conservador, que é um tratamento sem cirurgia, ou cirúrgico. A escolha do tipo de tratamento vai depender principalmente da gravidade e de alguns parâmetros, como os que citamos acima. Contudo, são poucas as situações nas quais o tratamento sem cirurgia é indicado. Como é feito o tratamento conservador? O tratamento conservador, geralmente, é limitado a adultos com alguma comorbidade que o impeça de se submeter à cirurgia. Outra indicação é nas crianças mais novas, geralmente abaixo dos 6 anos de idade. O tratamento conservador depende muito da cooperação do paciente e consiste basicamente no uso de mobilização, na maioria das vezes feita de gesso, ou de tração do membro com auxílio de pesos. Como é feito o tratamento cirúrgico? Na maioria dos casos, o tratamento é cirúrgico. A técnica a ser utilizada vai depender dos parâmetros de gravidade que já discutimos. Dependendo do tipo de fratura, pode ser necessária mais de uma cirurgia. Por exemplo, nas fraturas expostas e nas fechadas de alta energia, o fixador externo é uma conduta bastante útil no tratamento inicial. Nas situações de síndrome compartimental, é mandatória a realização de uma fasciostomia, procedimento para aliviar a pressão dentro da coxa. Nos casos de lesão vascular, o reparo da artéria deve ser realizado dentro das principais técnicas empregadas. Estão a utilização de placas fixadoras externas e as hastes. Aqui nós temos um raio-x após a cirurgia, que foi colocado 3 parafusos, uma placa, que foi colocado uma placa, parafuso, fixador externo. Quais as possíveis complicações? Quando nós falamos de possíveis complicações, nós temos as infecções, a síndrome compartimental, pseudartrose, onde o osso não cola, deformidade residual, necrose, artrose, também conhecido como osteoartrite, lesão neurovascular, trombose, embolia, dentre outras. Após a cirurgia, em quanto tempo retorno às minhas atividades? O retorno ele vai depender muito da gravidade da fratura, das lesões associadas e de qual técnica de tratamento foi utilizada. Geralmente, o retorno pode variar de 6 meses a 1 ano. Todavia, há casos mais graves e mais complexos que necessitam de mais tempo para a reabilitação completa. Cuidados de enfermagem. Entre os cuidados de enfermagem, verificar os sinais vitais é de extrema importância, principalmente no momento da chegada. Estar atento aos sinais de hemorragia. Estar atento aos sinais de choque. Puncionar o paciente com acesso venoso calibroso. Quando eu falo calibroso, estou falando 18, 16. Realizar analgesia para dor. Manter o membro imobilizado. Movimentação em bloco até que seja descartada a lesão de coluna. Encaminhar o paciente para exames de imagem. Estar atento ao aumento da frequência cardíaca. O aumento da frequência cardíaca é muito importante. Um paciente com fratura de fêmur, que ele tem a sua frequência cardíaca aumentada acima de 130, se já foi corrigida a dor, nós precisamos pensar muito na perca sanguínea.
porque se o paciente ele perde mais de 1000 ml, a frequência cardíaca dele tende a subir mais que 130 batimentos por minuto. Então é muito importante estarmos atentos a isso. Como eu já falei aqui, estar atento aos sinais de choque. Sinais de choque, confusão mental, ele pode fazer hipotensão, sudorese, náuseas. Tudo isso é muito importante a ficarmos atentos aos sinais de choque. Lembrando, gente, que quando eu falo de acesso venoso calibroso, como eu já disse, estou falando de GELCO 14, 16 e 18. Nesses casos, é muito importante puncionar o paciente com acesso venoso calibroso, porque de repente ele pode fazer um choque hipovolêmico. Se precisar transfundir, nós temos um acesso bom. Essa aula eu tirei do site www.diegoariel.com.br. Foi o post sobre fratura do fêmur. Eu achei bem interessante essa matéria que ele publicou e eu fiz essa aulinha baseado nesse post aí do site do Diego. Beleza? Pessoal, grande abraço aí para vocês do enfermeiro Fabiano e até o próximo vídeo.